Exemplo, se uma aresta pertence ao grafo. Dado o conjunto de fatos 1 e 2 e as regras 3, 4, derive a pergunta da linha número 5. Bom, a pergunta da linha número 5 me pergunta se é aresta o arco 1, uma do grafo, que tem os vértices ninguém, alguém, uma, com as arestas ninguém, alguém, uma, ninguém. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar no meu conjunto de fatos e regras alguém que me dê suporte ao fato que eu estou procurando. Eu encontro na linha 4 do meu programa a regra que diz que é aresta XY, o par XY, se o grafo que contém vértices e arestas tem aresta XY no conjunto de arestas dele, substituindo x por 1, y por uma, vértices por ninguém, alguém, uma e arestas pelos pares ninguém, alguém, uma, ninguém, eu obtenho a regra número 6. Dado a regra número 6, eu tenho que ir atrás da derivação do fato aresta par uma pertencente ao conjunto de arestas, ou à lista de arestas, ninguém, alguém, uma, ninguém. Bom, procurando esse fato, eu verifico que na minha linha 3 eu encontro a regra aresta, par XY, cabeça H, cauda T. Aresta, e vou chamar recursivamente a regra aresta, par XY, cauda T. Se eu substituir x por 1, y por uma, H pelo arco ninguém, alguém, T pela lista de arcos uma, ninguém, eu obtenho a regra número 7, que me diz que aresta do par uma pertencente ao conjunto de arestas ninguém, alguém, uma, ninguém, retornando a aresta retornando a aresta do par uma na lista uma, ninguém. Eu vou procurar então um fato aresta do par uma na lista uma, ninguém. Eu encontro na minha linha 1 do meu programa o fato que aresta do arco XY na lista que tem cabeça XY e cauda T é uma verdade. Eu substituo x por 1, y por uma e T pela lista uma, ninguém. Eu obtenho a regra número 8, que me diz que a aresta de uma, seguido pertence à lista de vértices uma, ninguém. Eu vou iniciar o processo de backtrack, que volta para a pergunta. Então, eu vou avaliar o fato 8. Avaliando o fato 8, eu verifico que ele é uma verdade. Vou continuar o meu backtrack analisando a regra número 7. Analisando a regra número 7, o que eu tenho? Eu tenho que ela é uma verdade porque ela depende da análise do fato que já foi analisado na regra número 7. Vou continuar o meu processo de backtrack analisando a regra número 6. Analisando a regra número 6, eu verifico que ela é uma verdade porque ela depende da interpretação ou da avaliação da regra que já foi avaliada como verdade na regra número do fato que já foi avaliado como verdade pela regra número 7. Eu vou continuar o meu processo de backtrack e eu vou para a regra número 5. Quando eu chego na regra número 5, que é a minha pergunta, eu verifico que ela contém um fato e um conjunto de comandos. Bom, esse fato, ele é verdadeiro porque ele é justamente o fato que casa com o fato da regra número 6,
que foi analisada como verdade. Com isso, a minha pergunta é analisada como verdadeira e o sistema vai responder yes para o meu programa, considerando a pergunta feita.